Quem quer ouvir a palavra santa do Senhor? Evangelho de Marcos, capítulo 16. Escuta isso aqui, ó. Quem crê na palavra do Senhor? Presta atenção, você que está do outro lado, porque essa palavra vai abençoar a sua vida, a minha, de todos nós. Gente, presta atenção aqui. O título: A ressurreição de Jesus. O povo hebreu estava amargurado, humilhado, era saqueado. E, na verdade, escravizado, né? Porque quem governava mesmo, quem dominava sobre eles, eram os romanos, né? E eles esperavam um libertador, um salvador, um rei que pudesse colocar uma espada nas mãos de cada um e tirar o povo daquela humilhação. Quando Jesus veio, eles se encheram de esperança, igreja. Muita esperança. E eles não entendiam muito bem quando Jesus falava que teria que ser morto e que ao terceiro dia ressuscitaria. E Jesus espalhou milagres no meio deles assim, ó. Leprosos curados, mortos ressuscitados, miseráveis que prosperavam, gente que vivia no cemitério. Aliás, desculpa não ter feito esse comentário, mas para eu e você completarmos os milagres da Bíblia nos dias de hoje, eu já vi morto ressuscitar nessa obra, quem já viu? Leproso purificado, quem já viu? Cego enxergar, mendigo prosperar. Mas faltava a gente ver alguém que vivia dentro do cemitério como o gadareno, em perfeito juízo, vestido, como diz lá a Bíblia, hoje nós vimos, que comia rato. Completou! O que nós esperávamos, está aí, ó. A gente via isso aonde? Na Bíblia. Então, as pessoas aflitas, humilhadas, viam alguém de carne e osso, que era o Senhor Jesus, fazendo essas maravilhas. E aí conceberam uma esperança tamanha. De repente, eles matam Jesus e aquela esperança fica adiada, frustrada. Lembra dos dois que iam pelo caminho de Emaús comentando? E Jesus, depois que ressuscitou, entrou ali e foi conversando. O que vocês estão falando? Espera aí. O senhor mora aqui, o senhor não sabe do que aconteceu? A gente tinha tanta esperança em Jesus. Olha lá, mataram ele. E as mulheres? Mulheres que viviam pelas ruas, se prostituindo, vendendo corpo, restauradas, transformadas. E de repente, morre o dono da esperança, o autor, aquele que gerou a esperança. Porque não é Valdemiro, não é Francileia. Quem gerou essa esperança no seu coração é Deus. E quem vai fazê-la se materializar é Deus. É dele o querer e o realizar.
E aí mataram Jesus. Você consegue imaginar um povo que vivia cantando pelas ruas, glorificando? Era uma tristeza só. Todo mundo angustiado, prostrado, e os inimigos zombando. Cadê o vosso mestre? E aquelas mulheres, só restavam para elas realizar o último sonho da vida delas: entrar no túmulo de Jesus e embalsamar o corpo de Jesus. E olha o que elas fizeram. E elas falavam, lá passado o sábado, Maria Madalena, lembra da Maria Madalena? Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem o quê? Embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, no domingo, primeiro dia da semana é o domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Interrogação. Elas estavam muito tristes, porque é como se a esperança delas tivesse acabado, né? Mas como amavam Jesus, elas queriam ver Jesus, o corpo dele, e embalsamá-lo. Aí havia um obstáculo, porque tinha uma pedra gigantesca. Era de costume botar uma pedra na porta do túmulo. Só que a de Jesus, a pedra do túmulo de Jesus, era extraordinariamente grande, porque eles tinham medo das palavras de Jesus. Eu me lembrei uma vez que dois homens discutiam por causa dessa obra, e um deles disse que isso aqui não passava de um movimento e que iria fechar, iria acabar, e comemorou quando fechou aqui. Por isso eu falei agora há pouco do alvará. Comemorou. E aquele que defendia a obra perguntou para ele assim: por que você discute tanto e fala tão mal dessa obra? Ele falou: você quer saber mesmo? Eu nem sei. Eu acho que eu tenho medo das palavras daquele homem. E esse contou para mim, esse que é da igreja, que defendia. Ele falou: pois se eu fosse você, eu teria mesmo, porque ele fala, acontece. E eu sou apenas um homem pecador. Eles tinham medo das palavras de Jesus. Mandaram reforçar a segurança e a boca do túmulo. Botaram uma pedra extremamente pesada bem na entrada. E aquelas mulheres não tinham como entrar. Só que na cabeça delas, o caminho delas estava bloqueado, interrompido. Na cabeça delas. Eu e você já passamos muitas vezes por isso. Tem uma coisa que fala na roça: fazer tempestade num copo d'água. Às vezes a coisa é demasiadamente grande para você. Às vezes para você é uma tempestade mesmo, mas para Deus não é nem um copo d'água. Ainda mais que Ele botou as águas do planeta, do universo na concha da mão. Então, elas diziam umas para as outras, vejam lá:
Mostra lá, por favor. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Quer dizer, nós não podemos entrar lá. Mas mesmo assim elas foram. O pior é quando a pessoa percebe que o caminho está bloqueado e desiste e para. Se você observar, mesmo tendo a consciência, a ciência, a certeza, mesmo sabendo que a entrada estava bloqueada por uma pedra que não podia ser removida por elas, elas foram ter com Jesus. Às vezes, a situação que está diante de nós é impossível, humanamente falando, e a gente quer parar. E essa palavra sugere que, mesmo se a pedra for demasiadamente grande, pesada, para as minhas forças, para os meus recursos, eu tenho que continuar. Elas continuaram. Observem. Quem nos removerá a pedra? Elas queriam saber. Olha lá. Elas já tinham ouvido falar que, aliás, da boca do próprio Senhor, que Ele iria ressuscitar. Mas é que a decepção era muito grande, sabe? A frustração. Eu e você já ouvimos tanta coisa boa, já aprendemos tanto com o Senhor, mas mesmo assim, às vezes, parece que a gente esquece, né? Das promessas, da força, do poder de Deus. E elas estavam desanimadas, comentavam umas com as outras, mas uma coisa positiva elas tinham: o não desistir. O nome disso aí é esperança. É? O nome disso é esperança. Quem removerá a pedra para nós da boca do túmulo? Interrogação. Olha lá. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Ninguém respondeu, o coveiro, a polícia, não. Na verdade, elas sabiam que o mestre tinha morrido, constataram, tinha sido colocado naquele túmulo, e que tinha uma pedra lá gigantesca, já para ninguém remover, para não ter perigo dele sair dali. Afora os guardas que foram colocados, para não deixar ninguém tocar no corpo. Mas tem uma coisa lá dentro delas que dizia, vai. E elas iam. Às vezes a gente esbarra numa parede gigantesca. A gente olha, está ali a parede, a gente para, não pode parar. Não pode parar. Porque quem controla tudo é Deus. Nós somos homens. Às vezes sentimos, a nossa carne diz para parar. Diz que não tem jeito. Elas não sabiam quem poderia remover a pedra. Elas sabiam da pedra. Mas elas não conseguiam visualizar ainda. E foram, olha lá, e olhando viram que a pedra estava o quê? Estava removida. Gente, essa madrugada, eu pensava assim, em algumas pedras que me vieram à lembrança. Algumas pedras, eu digo no plural porque não só comigo não, você provavelmente tenha mais de uma pedra no seu caminho.
Eu pensava em possíveis pedras nos meus caminhos, me impedindo de fazer aquilo que eu gosto, para que eu fui chamado, designado. E quando eu abri a Bíblia, eu voltei no texto, porque quando eu abri, foi exatamente ali. A pedra já está removida. Porque a pedra dela já estava removida. Às vezes é aquela pedra imaginária, né? Satanás cria uma situação, porque a pedra existia antes ali, e fica na cabeça da pessoa. Quem sabe você não veio para cá, ou você que está em casa, ou talvez num presídio, ou no hospital, não interessa, não esteja fazendo a mesma pergunta: quem removerá essa pedra do meu caminho? O que Deus quer é que você não pare de caminhar, porque você vai perceber quando chegar lá que a pedra já está removida. Porque é assim que Deus funciona na nossa vida. Túmulo é um lugar de derrota, é um lugar de morto, é um lugar de dor. E quando chegaram, além da pedra estar removida, encontraram lá um jovem, na verdade um anjo. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Ou seja, a coisa não acontece do jeito que aquele ou aquela ou os adversários desejam para nós, não. Como Jesus, na trajetória, na jornada, na caminhada, dizia para aquelas mulheres e para os discípulos, aconteceu. Não é o que você vê, não é o que está aparentemente diante dos seus olhos, não. Também não é o que o seu adversário diz ou deseja. É o que Jesus disse que vai acontecer. Independentemente das circunstâncias, do grau de dificuldade, é do jeito que ele disse que vai ser, queridos. Essa é a fé, essa é a esperança. É do jeito que ele disse. O anjo confirmou. Só faltou dizer, lembra? Quando resolveram ir ter com Jesus no túmulo, a preocupação era quem vai remover a pedra. No meio dessa multidão, tem gente que veio pensando, quem vai remover a pedra? A pedra é uma enfermidade, é um problema financeiro, é um problema familiar, é um problema espiritual. A pedra é aquilo que frustra os nossos sonhos. Porque já que o mestre foi morto, foi assassinado,
A última esperança daquelas mulheres era poder entrar no túmulo, encontrar o corpo e embalsamá-lo. E para surpresa delas, muito maior do que encontrar o corpo, encontrar a notícia de que o mestre havia ressuscitado. Ele está vivo, o anjo falou. Eu imagino aquelas mulheres julgando aqueles aromas fora. E com prazer. Custou muito dinheiro. Mas aquilo era para embalsamar um corpo morto. E ele estava vivo, então já não precisava. Elas queriam realizar aquele sonho, aquela esperança dela, sabe? Encontrar o mestre e receber autorização da polícia local lá para embalsamá-lo. E encontraram muito mais do que isso. Deus falou para mim assim: passa isso para o meu povo, que eles vão se surpreender. O que eles desejam não virá só na medida que esperam. Não, porque as mulheres foram surpreendidas. Mostra lá. Olha lá. Elas ficaram o que, a igreja? Você conhece essa palavra? Isso quer dizer que a satisfação, a resposta superou o quê? A expectativa. Esse é o meu Deus. O que Ele faz supera a expectativa do homem, igreja. Eu estou dizendo, igreja, em nome de Jesus, você vai ver. Supera. As mulheres falavam entre elas e comentavam, e tristes, abatidas, como todo mundo. Eu duvido que haja alguém aqui que nunca tenha tido uma pedra, ou que não esteja, pelo menos na imaginação, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar ali, ou conquistar aquilo, ou resolver isso? Aí o anjo do Senhor diz assim: a sua pedra já foi removida. Já foi removida, igreja, a sua pedra. Ele está dizendo. Ele está dizendo. A gente insiste em querer ver uma pedra no caminho. Não. Seu caminho está desobstruído. Está livre. Está livre. Está livre. Que surpresa. Para quem estava com a esperança frustrada, a melhor notícia, aliás, ter alguém para remover a pedra e deixá-las entrar no túmulo e embalsamar o corpo já seria uma coisa muito boa para elas. Mas a melhor notícia que elas podiam receber era essa. O anjo falou: eu sei que vocês estão procurando Jesus. Ele não está entre os mortos. Ele vive. Ele ressuscitou. Continuando. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Erraram. Eu acho que elas não estavam preparadas para um milagre tão grande.
embora ele tivesse falado para elas. Às vezes, nós ouvimos da parte do Senhor, ou na Bíblia, ou um servo, um mensageiro dele, coisas que parecem grandes demais para ser verdade. E a gente fica meio assim. O que é grande para você é insignificante para ele. E para elas era muito grande. Elas saíram com medo, com temor. Olha lá. Assombradas. E nada disseram a ninguém. Agiram errado. O anjo falou o quê? Para elas se calarem? Ide e dizei aos seus, ou seja, aos discípulos do Senhor. Elas se calaram. Talvez ainda... Não, provavelmente estavam em choque ainda. Será verdade? Será que não fomos ao túmulo errado? É por isso que o salmista falou: quando Deus restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como? Como quem? Sabe, igreja, eu como ser humano, como homem, como vocês, eu tenho as minhas tristezas. Mas eu me propus a ministrar essa reunião a partir de hoje, porque Deus colocou isso na minha boca, no meu coração, e mandou falar para vocês. Você vai ficar como quem sonha ainda esse ano. Como quem sonha. É claro que nós temos o livre-arbítrio. A palavra é ministrada exatamente para isso. Do jeito que o Senhor fala, Ele faz. O anjo lembrou, o anjo falou para elas. Mostra lá como ele disse. Olha lá. Como ele vos disse. Continua, por favor. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria. Vocês conhecem a história dela? Quem conhece? Se fosse ter uma votação lá, quem era a mais pecadora de todas, quem ganhava? Até você está julgando a coitada, hein? Peraí, você falou que... Por que você sabia que ela ganhava? Você não sabe dos outros, do Pedro? Esse é o ser humano, querendo ser juiz. O que você quer? Isso aqui? Dá para ele. Então, Jesus apareceu e ele foi criticado por causa dela. Foi ou não foi? Ele deu perdão a ela e ele foi criticado. Tem gente que, além de não conceder o perdão, ainda critica quem perdoa como se fosse dono do perdão do outro. Esse é o ser humano da pior qualidade. Além de não conceder o perdão dele, ainda se mete com o perdão do outro. O perdão não é próprio do homem. Não. Quando alguém perdoa, é porque Jesus lhe deu o dom de perdoar. Porque o homem dele mesmo não consegue. Você viu? Para mim é a coisa mais natural isso aí. A mulher, eu não gostava do Senhor, vem aqui pedir perdão. E aí? Eu quero saber quem gosta, quem não gosta. Eu quero pregar a palavra. Você escuta a palavra? Daqui a pouco você vai gostar. Eu
estava lendo na madrugada, igreja. Eram as 2h pouca da manhã. E eu meio que sozinho ali, com Jesus, né? Como ninguém estava ouvindo mesmo. Senhor, quem removerá a minha pedra? Vai falar que você nunca... Hoje, essa pedra, na verdade é uma figura, né? De linguagem. Porque essa pedra, ela é uma doença, é um problema financeiro, é um problema de perseguição. Eu até orei por algumas pessoas. Eu desconfiei delas e orei por elas, porque como eu recebi algumas ameaças, eu vi essa palavra, a pedra está removida. Eu falei, Senhor, salva eles. Porque eu já vi isso aí. Eu já vi isso. Quem removerá minha pedra? Ou a nossa pedra? Ou quem nos removerá a pedra? Na verdade, como o Senhor está vivo, como Ele vive, então não existe pedra para Ele. Você acha que Jesus precisava tirar a pedra da boca do túmulo para sair do túmulo? Quem sabia que depois que Ele ressuscitou, Ele passou pela parede, uma parede fechada, Ele passou pela parede, na frente dos discípulos? Quem já viu isso? Ele não podia ter passado pela pedra que era uma parede. Ele a removeu exatamente para responder a pergunta daquelas mulheres. E hoje Ele fala com você para responder as suas. Mostra lá, no caminho de Emaús, no final lá, Jesus passou pela parede fechada, sem abrir a porta. Quem sabia disso? Sim, senhor, não. Mostra lá, meu filho. Oxi. Olha lá. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, Pai seja convosco. A porta estava o quê? Ele entrou? Por onde? Não existe parede para Ele, não existe barreira para Ele. Não, igreja. A ótica de Jesus não tem nada a ver com a nossa. Até uma teia de aranha já assusta a gente. Para Ele não existe muralha. E por que Ele removeu a pedra? Vamos matutar aqui. Não, você não é, eu sou matuto, né? Peraí, por que Jesus, por que Ele não passou pela brecha ali, pela greta, ou no meio da pedra? Por que Ele removeu a pedra para sair do túmulo? Porque Ele sabia que as mulheres iriam até lá e elas teriam que ter essa resposta. A pedra já está removida. A pedra já está. Tem gente que estava em casa perguntando, meu Deus, quem vai me curar? O doutor falou que não tem jeito. Aonde eu vou encontrar um remédio? Aí o Senhor está dizendo para essa pessoa, a pedra já está removida. O sujeito está lá condenado não sei quantos anos na cadeia. Ele se arrependeu e quer viver em liberdade. O Senhor está dizendo, a sua pedra já está removida. O sujeito está apavorado com a empresa, com o comércio dele. Ou desempregado, ou despejado, como as pessoas testemunharam. E o Senhor está dizendo, a sua pedra já está removida. É só tomar posse. Só tomar posse. Diga assim, minha pedra já foi removida.
Meu Deus, vai ser uma briga para testemunhar. Eu vou até comprar chá de gengibre para os pastores fazerem gargarejo para gritar. Tem um aqui, ó. Tem outro aqui, ó. O outro aqui está ficando rico. O outro está prosperando. O outro pagou a dívida. O outro foi curado. Minha pedra já está. Nossa pedra já está. É desse jeito. É. Mostra lá. E aí finalmente elas foram e falaram, né? Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, da qual expelira quantos? 7 demônios. Cruz credo. Partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam o quê? Tristes e choravam. Eu não tenho vergonha de chorar. Sabe por quê, igreja? Porque os que foram companheiros de Jesus estavam tristes. Espera aí, ó. Esse companheiros de Jesus, os que conviveram fisicamente com ele, estavam tristes e choravam. Não é? As igrejas às vezes erram, os sacerdotes em pregarem que ao receber Jesus sua vida é um mar de rosas. Não, a sua vida é vitoriosa. Ou seja, pedras eventualmente vão fechar o seu caminho. Vai ter dia que você vai acordar, vai ter uma pedra enorme. Aí você vai lembrar que aquilo ali não é a realidade, não. Porque na realidade é o que ele disse: a pedra já está. Os que conviveram estavam tristes, choravam. Isso. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não o quê? Não o quê? Meu Deus, que coisa, hein? Imagina hoje então, hein? Maria Madalena falou: ó, vocês podem se alegrar. Jesus apareceu para mim, falou comigo. Ele está vivo. Não, você está mentindo. Você sabia que mesmo vendo uma multidão dessas, e gente testemunhando daqui e dali, tem gente lá fora, e talvez até aqui dentro, que não consegue acreditar que a sua pedra está removida. O ser humano é difícil. Igreja. Eu vi ali o moço que entrevistou o doutor lá na roça, o fazendeiro lá, doutor José, médico. Você já viu os milagres lá? Não, eu não preciso não. Eu já vi, mas eu não preciso. Eu não preciso para saber que Deus é vivo e está na vida dele, porque é só ver da onde ele saiu. Eu tinha a impressão que eu morava numa caverna de tanta pedra que tinha, igreja. Era pedra uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Eu me lembro que quando eu me converti, me propus a fazer a obra, eu pensava assim: bom, pastor falou, então agora não tem pedra, né, Maia? O próprio pastor e a mulher do pastor viraram uma pedra e disseram para mim: você nunca vai ser um pastor. Que pedra danada é essa? Mas já estava removida também, igreja. Você viu uma coisa? Eu dependia
Não, presta atenção. Eram os meus líderes. Eu dependia deles me aceitarem para pregar o evangelho e levarem para o líder máximo e falar, tem um jovem lá querendo fazer a obra assim, assim. E eles disseram com as próprias palavras, você jamais vai ser... Aí eu fiz a pergunta delas, meu Deus, quem vai falar para o líder, para o bispo, quem vai me apresentar? A pedra já está removida, igreja. Hã? E quantos souberam disso e viram isso? O bispo Jorge estava lá na época, a bispa, a pastora Nina. A verdade é que a pedra é mesmo imaginária, sabe? É a gente que imagina que ela está ali. Mas quando o Senhor, que poderia passar pelo meio daquela pedra, ou em qualquer brecha, a removeu, já era uma mensagem para nós, que pedra nenhuma poderá parar-nos no caminho, igreja. Nem uma pedra. Nenhuma. E os que conviveram com ele, os que foram companheiros dele, estavam o quê? Tristes. Choravam. Vamos em frente. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam caminho para o campo. Continua. Indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram cruz, credo. Puxa, tem gente que insiste em curtir a derrota. Tem gente que quer matar mesmo a esperança que Deus deu. Primeiro ele falou para elas, vai lá dizer para eles. A Maria Madalena falou, eles não acreditaram. Apareceu para 2 deles, foram lá, falaram, não acreditaram. O mundo está assim. Aliás, sempre foi assim. Porque o que nós fazemos, na verdade? É anunciar que Jesus está vivo. Jesus não está numa estátua, numa imagem, numa procissão do Deus morto, não. Ele está vivo. E Ele não só ressuscitou, mas deixou o nosso caminho livre. Porque Ele removeu a pedra. Ele removeu a pedra. Na vida de alguns, essa pedra é um anonimato, né? Tem gente que vive no anonimato, tem sonho, mas ninguém me conhece, né? Tem gente que diz assim, mas eu não estudei, eu não tenho nenhuma formação. Não fica arrumando pedra, não. Fica não. Aliás, e se você arrumar, eu tenho um recado para você. Removida? Removida? Mais do que isso. A palavra de Deus diz em Jeremias, o Senhor fala, a minha palavra é martelo que esmiuça a pedra, a penha, quebra, olha lá. Se você insistir que tem uma pedra, ela vai ser moída pela palavra que eu estou pregando, porque a palavra que eu prego é martelo. É a palavra de Deus. A pedra está removida, ó. É isso que você vai levar quando sair daqui. O diabo vai falar para você, olha a pedra. Você falar que você é mentiroso, a minha já está removida. A pedra é a má notícia. A má notícia. A má notícia é a pedra. E o diabo insiste. O diabo gosta de uma pedra, né? Ele insiste. Mas a palavra é o que mesmo?
Está escrito ou não está? Ele mostrou lá. Ó. Esmiuça. Vira paçoca. É. Tem um moço, um empresário, que estava triste um dia desse. Hoje ele estava aqui. Eu lembrei, falando em pedra, eu lembrei. Ele estava triste. E ele veio conversar comigo sobre possíveis emissoras de televisão que ele tem e que pudessem também ser usadas pela obra para anunciar o Evangelho no estado de Minas e no Nordeste. E aí ele me deu um abraço. Ele estava com a cirurgia marcada. Aí eu dei um abraço nele aqui no escritório. Aí ele foi para casa. Ele foi no banheiro fazer xixi. E as pedras que seriam... o médico ia fazer uma cirurgia para tirar. Saíram assim, ó. E cada caial de pedra ele voltou aqui e mostrou para mim. Ele tirou foto no celular. Ele falou, olha isso aqui. Falei, que legal, hein? E o abraço que eu dei não foi nem abraço assim de cura, porque eu não sabia disso. Foi um abraço assim para selar o negócio que eu fechei com ele nas televisões. É. É isso. Então, quando as mulheres chegaram ali tristes, preocupadas, elas foram surpreendidas. Guarda essa palavra, porque é o que vai acontecer com você. É. Versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de quê? E que dureza, hein, igreja? Foram companheiros dele, porque não deram crédito aos que tinham visto, aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em tudo que é a igreja que você já entrou, você já ouviu essa parte, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem já ouviu isso? Pergunta para os pastores, para os bispos, eles já falaram isso. Eu já preguei mais de 1 milhão de vezes, ide por todo mundo, mas eu não atentava para essa parte que a minha pedra já está removida. Você entendeu? Não é verdade? Isso é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Mais populares, olha lá. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não precisa nem ler. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado, né? Mas que a pedra estava removida, a gente precisava ouvir, né? Não é verdade? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será? Quem não crê, porém, será o quê? Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão? Continua, por favor. De fato, ao testemunho, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra, à direita de Deus.
E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Você sabe o que quer dizer isso? Não é difícil você separar uma obra de Deus daquela que não é de Deus. Ambas as obras falam em Deus, mas é que Deus coopera com os seus enviados, confirmando por meio de sinais a palavra pregada. Olha lá. O Senhor estava lá à destra do Pai, mas Ele cooperava com os discípulos. Você acha que Deus coopera conosco? Ele coopera por meio de quê? De sinais. Aos incrédulos que insistem em duvidar. E Deus continua cooperando conosco e não damos conta de registrar todos os sinais. E cada vez mais eles vão se multiplicar. Resumindo, concluindo, diante de tudo que o Senhor falou, eu entendi assim: eu posso ver uma pedra gigantesca no meu caminho, que aquilo ali para mim vai ser só uma imaginação, porque é do jeito que Ele disse, e Ele disse que a pedra, quem crê nisso, dê glória a Deus. Fica de pé, por favor.